Desde que foi implementado na Fórmula 1, o DRS tem sido constantemente aprimorado para dar aos usuários maior vantagem durante as corridas. A peça já teve abordagens diferenciadas por equipes como a Mercedes, que utilizou uma versão que diminuía o downforce tanto na traseira quanto na dianteira. No início da temporada atual, a Red Bull aparenta ter encontrado uma nova solução para a peça, aumentando substancialmente o seu desempenho, a tal ponto de fazer os jornalistas chamarem o equipamento de DRS triplo, mas no fim das contas, o que ele realmente faz? Como foi dito na introdução, o DRS já está sendo utilizado na Fórmula 1 por um bom tempo. A ideia sobre a sua utilização começou a surgir em 2009, quando a categoria implementou a utilização de uma asa dianteira ajustável. O sistema poderia ser utilizado 2 vezes por volta e permitia ao piloto alterar o ângulo de ataque da asa e dessa forma aumentar ou diminuir o downforce. A ideia não teve o impacto esperado e acabou descartada ao fim da temporada. Pouco mais de um ano depois, em 2011, a Fórmula 1 trouxe de volta o conceito, instalado dessa vez na asa traseira. O Drag Reduction System permite aos pilotos mudar o ângulo de ataque de uma parte da asa, diminuindo o arrasto aerodinâmico e a produção de downforce. Como consequência, a velocidade do carro aumenta, facilitando a vida do piloto na hora de fazer as ultrapassagens. Em 2012, a equipe Mercedes deu um passo além na utilização do equipamento, produzindo o que ficou conhecido como DRS duplo, uma história já contada aqui no canal. Outras equipes correram atrás e fizeram suas versões da asa, que foram utilizadas até o fim da temporada de 2012. Desde então, o DRS sempre foi considerado durante o desenvolvimento e a produção dos novos carros, mas devido à sua limitação de uso, ele não é considerado totalmente no desenho da traseira. O impacto de seu uso é sentido durante as provas, mas o sistema nunca foi propriamente integrado ao pacote aerodinâmico na traseira dos Fórmula 1. Ao que tudo indica, o modelo RB19 utilizado pela Red Bull foge completamente desse tipo de visão. O RB19 vem surpreendendo o paddock devido à velocidade alcançada pelo carro, especialmente com o DRS aberto. Durante o GP da Arábia Saudita, Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton com uma vantagem que girava em torno dos 33 km por hora. Com o DRS aberto, era de se esperar que o RB19 estivesse mais rápido, mas essa foi uma vantagem bem maior que a convencional. A solução para o enigma parece ter sido encontrada por Gary Anderson, ex-projetista que trabalhou em diversas equipes da Fórmula 1 como a McLaren, Jordan, Stewart e Jaguar. Ao site The Race, Gary chamou a asa da Red Bull de DRS triplo, e ela surpreendentemente não tem muita coisa de diferente em relação ao equipamento das rivais. O que muda em relação ao DRS da equipe austríaca e ao utilizado pelos adversários é a forma como ele foi integrado à traseira do carro. Na asa traseira da Red Bull é possível notar que não existem ângulos agudos nas extremidades. Mais curvilíneos, os cantos da asa não produzem vórtices de ar na borda de fuga em sua beirada. Na região que permanece imóvel com a ativação do DRS, também é possível perceber que a Red Bull não utiliza um separador de abertura de slot. Além disso, a largura da asa naquela região é menor se comparada às rivais. No caso da Mercedes e Ferrari, por exemplo, os cantos agudos estão presentes e ambas as equipes utilizam o separador de abertura. Quando seus pilotos ativam o DRS, aquela região permanece aerodinamicamente separada do restante da asa, que está aberta. Daquela forma, aquele pequeno pedaço permanece produzindo downforce, mesmo com o equipamento ativo. Considerando que isso é justamente o que não pode acontecer com a ativação da peça, ambas as equipes já saem em desvantagem perante a Red Bull. O desenho mais suave diminui a produção de vórtices nessa região da peça, e isso oferece ao piloto vantagem não apenas durante a ativação do DRS, mas também quando o sistema não está sendo ativado, o que aumenta ainda mais a vantagem de Pérez e Verstappen. O segundo ponto a ser considerado no RB19 se refere à asa traseira inferior. Composta geralmente por 2 abas, essa asa possuía até então um desenho mais agressivo nos carros da equipe austríaca. Devido a isso, o seu desempenho acaba mais dependente do fluxo de ar vindo da asa superior, com o DRS fechado. Sem o sistema funcionando, o fluxo de ar na região acaba se unificando e vira uma coisa só, direcionada para cima. Quando o DRS é utilizado, o momento de rotação no fluxo de ar dessa região do carro diminui. Na prática, o fluxo de ar do dispositivo altera a corrente de ar produzida por toda a traseira, incluindo na asa traseira inferior. Como consequência, sua capacidade de produzir downforce diminui a um ponto no qual ela quase entra em stall, algo muito bom se a sua intenção é diminuir o arrasto. Como foi dito anteriormente, essa asa traseira inferior geralmente é composta de 2 superfícies que interagem tanto com o fluxo de ar vindo do difusor quanto do vindo da asa traseira e do DRS. No GP da Arábia Saudita, a Red Bull trouxe para seus carros uma nova versão da asa traseira inferior.
No lugar das duas superfícies, um único componente de contornos agressivos estava presente, ficando posicionado ainda mais no caminho da saída do difusor. Durante o funcionamento normal, o fluxo de ar vindo do assoalho do carro encontra o ar vindo da asa traseira inferior, e os dois juntos são direcionados para o alto, e lá ele encontra o fluxo de ar da asa traseira. Quando o DRS é ativado, o funcionamento muda. Com a asa traseira inferior em estado de quase stall, o fluxo de ar que deveria ir para cima já não segue mais o caminho que deveria. Ao invés de subir, o ar segue para trás, puxando consigo o ar que vem do difusor. Essa mudança na corrente de ar somada ao efeito básico obtido com o DRS fez com que Gary chamasse a asa traseira da Red Bull de DRS triplo, em alusão ao DRS duplo visto há mais de 10 anos atrás. Ao contrário do dispositivo utilizado pela Mercedes anos antes, nesse caso não há coisas a mais na traseira ou algo de novo nas peças instaladas. O que acontece é que toda a região que compreende o difusor até a asa traseira e o DRS foi projetada de tal forma a funcionar em conjunto, como se fosse uma coisa só, ao invés de serem 3 dispositivos cujo funcionamento é simplesmente somado. E isso muda muita coisa no entendimento dessa parte do carro. Gary Anderson considera que é fácil pensar nas partes que formam o carro de forma individual, como se fossem modulares. O problema está em trabalhar em todas elas não como unidades separadas, e sim como partes de um todo, e é essa dificuldade que as equipes rivais precisam enfrentar. A asa traseira inferior dos rivais precisa ser mais agressiva ao mesmo tempo que é capaz de trabalhar em conjunto com o difusor e com o assoalho do carro. O ex-projetista ainda leva em consideração o aumento de downforce de acordo com a velocidade do carro. Segundo o ex-projetista, o downforce é gerado no quadrado da velocidade. Devido a isso, um valor X de downforce e arrasto gerado a 165 km/h, por exemplo, é multiplicado por 4 quando o carro chega ao dobro da velocidade, 330 km/h. Dessa forma, as equipes têm duas alternativas: ou simplesmente deixam esse aumento de downforce acontecer nessa proporção, ou trabalham em formas para controlar o aumento de downforce para que ele aconteça de forma mais suave. Caso consigam seguir pela segunda opção, e esse é o caso da Red Bull, a equipe pode oferecer aos pilotos um acerto de suspensão mais macio, o que pode ajudar a diminuir os efeitos de kicks em altas velocidades, e é aí que entra a asa traseira inferior. Com o perfil agressivo, a pequena peça pode gerar arrasto bastante para permitir o ângulo de ataque menor na asa superior. Por causa disso, a Red Bull pode concentrar a tarefa de gerar downforce menos na asa traseira superior e focar mais no todo. Ao abrir o DRS, a asa traseira inferior perde parte do arrasto. Somando isso ao vácuo que o piloto pega ao fazer a manobra de ultrapassagem, o resultado são justamente os 33 km de vantagem citados no começo do vídeo. Nenhum carro do grid consegue lidar com arrasto da mesma forma, nem mesmo a Aston Martin, que se aproximou das equipes da frente utilizando conceitos vistos nos carros da Red Bull. Isso mostra que não basta utilizar as mesmas ideias. A vantagem na pista acaba vindo com um projeto que privilegia o trabalho conjunto de todas as partes, uma tarefa que raramente se faz com a temporada em andamento. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!